Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, podcast de cardiologia da 12x8. Eu sou Matheus Prata e hoje estou de novo com essa dupla fantástica, dois gênios da cardiologia, Rafael Rossi e William Batá. Fala, Matheusão, tudo bem? Pô, prazer enorme mais uma vez estar com vocês dois. É a dupla que eu mais gravei aqui, o podcast, sem dúvida alguma, né? É um trio consagrado já, o trio de longas datas, né? Não só dentro do podcast, como fora dele, né? Na nossa vida privada, então assim, muito... Faz tempo que a gente não grava os três, né? Sem convidado nenhum, assim, né? Então, exato. Até mais caseiro, assim, tava até com saudade. O último foi estenose mitral, o primeiro episódio. Foi o primeiro que foi aqui, é verdade. Esse episódio ficou excelente, ficou bem a gente legal, viu tudo estenose mitral. Então, mais uma vez, a gente vai falar de um tema muito interessante. Conta aí pra gente, Hoje Matheusão. a gente vai trazer dicas de consultório, dicas do dia a dia, de como a gente avaliar um paciente com síndrome metabólica, né, Will? Explica um pouquinho pra gente por que é muito importante você ficar até o final, né? Tanto que isso é prevalente na nossa prática clínica. Então, assim, pessoal, acho que a importância de a gente falar de síndrome metabólica e de esteatose hepática é que são muito frequentes no nosso dia a dia, como o Matheus falou, né? A gente sabe que a prevalência global chega a 1/4 da população ter síndrome metabólica. Então a gente vai falar um pouquinho dos critérios diagnósticos, a importância disso, né, Ross? A síndrome metabólica por si só, ela já aumenta o risco cardiovascular independente das outras variáveis. Claro que o paciente hipertenso tem maior risco, claro que o paciente diabético tem maior risco, claro que quem tem HDL baixo tem maior risco, mas essas variáveis em conjunto, elas acrescentam maior risco cardiovascular para o nosso paciente. E além disso, risco de diversas outras coisas, risco de desenvolver diabetes, risco de doença renal crônica, maior associação com IC de fração de ejeção preservada, maior associação com doença cardiovascular manifesta, esteatose hepática, que aumenta o risco de esteatohepatite e cirrose, né? Hoje a gente sabe que a doença hepática associada ao metabolismo, ela é a principal causa de transplante hepático em mulheres, né? Então é uma coisa que a gente tem que ver cada vez mais. E já falei da epidemiologia, né, Ross? Já começou. Já comecei roubando o seu posto. E assim, é para nós cardiologistas também, né? Porque muitas vezes esse paciente com síndrome metabólica, sobrepeso, a gente sempre pede ultrassom de abdômen para esse paciente no rastreio, justamente para avaliar o quê? Se tem esteatose hepática. E o que fazer com essa esteatose hepática, como prosseguir a investigação, o quanto isso impacta no nosso risco do nosso paciente para desenvolver doenças cardiovasculares, isso tudo a gente vai comentar aqui. E esse episódio hoje foi trago graças ao apoio da Mantecorp, tá? Então a gente vai continuar aqui. Isso, a gente agradece muito a Mantecorp Farmasa aí por nos possibilitar esse episódio. E Ross, conta aí pra gente da síndrome metabólica, epidemiologia, o que a gente precisa saber? É uma coisa que a gente estava devendo, né, Will? Porque a gente sempre fala, quando a gente vai introduzir o tema, que é um tema muito importante, mas às vezes é uma doença rara, um tema legal de discutir porque pouca gente conhece. Esse tema é totalmente contrário. Todo mundo conhece, porque ele tá em todos os pacientes, basicamente, que a gente discute. O Will trouxe já um pouquinho antes pra gente, até 25% da população mundial, e no Brasil dados até um pouco piores, né? Entre 10% e 40%, dependendo do sexo e raça das pessoas, tem a síndrome metabólica no nosso país. E quando a gente fala síndrome metabólica, a gente vai discutir bastante, a gente não quer falar sobre um tipo de tratamento específico, a gente não está aqui trazendo um tratamento pontual para essa doença. Quando eu te passo um caso falando de síndrome metabólica, eu não estou querendo falar sobre como salvar esse paciente. Eu quero te falar, este paciente é mais grave. Porque a gente sabe que a mortalidade cardiovascular nesse doente é 2,5 vezes, ou seja, 150% a mais do que a população geral. E a mortalidade geral, 1,5 vezes, ou seja, 50% a mais com a população que não tem síndrome metabólica. E uma prevalência muito alta na nossa população, né? Se a gente for falar do risco de diabetes, né, que o Will já apresentou um pouquinho pra gente, até 5 vezes mais. Então, quando eu falo síndrome metabólica, eu não tô necessariamente querendo te falar, olha, como vamos salvar ele, mas o que eu tô te falando é, toma cuidado, esse paciente ele é muito mais grave do que o outro que tem 1, 2 ou até só 3 fatores de risco. Esse aqui tem quase todos eles de uma vez. Perfeito, Rafa. E só pra gente ter uma ideia da importância da prevalência de síndrome metabólica na nossa população, isso vai piorando com a idade. Então, eu posso ter uma prevalência de, 6%, 7% de pacientes de 20 e poucos anos, e isso pode chegar a mais de 40% em pacientes que têm acima de 70 anos. Pra gente ter uma ideia, na população americana, que é a que tem dados mais robustos, 35% da população americana tem síndrome metabólica. E para a gente começar, é importante a gente definir, né, o que é síndrome metabólica. Então, tem várias diretrizes, né, Matheus, que falam para a gente o que é uma síndrome metabólica. A gente tem os 5 critérios, e desses 5 critérios a gente tem que pontuar 3 para dizer que nosso paciente tem síndrome metabólica. Esses critérios são fáceis da gente saber, são os principais fatores de risco cardiovasculares todos juntos, né? Então, o paciente que tem
uma gordura abdominal aumentada, que talvez está na patogênese de toda a síndrome metabólica associada à resistência insulínica. Então, a gente vai olhar a circunferência abdominal, maior que 102 em homens e 88 em mulheres. A gente vai olhar a glicemia de jejum, se ela está acima de 100, a gente pontua também. Lembrando que... Ou em tratamento para diabetes já. Ou já em tratamento para diabetes. A gente pode usar a glicada também, tem estudo querendo autorizar a gente usar aquela glicada acima de 5,5 como pontuação para cá. Um triglicérides acima de 150. A pressão acima de 135 por 80. 130, né? 130 por 85. É. Isso. E o HDL. O HDL menor que 40 em homens e menor que 50 em mulheres. E aí fica a ressalva interessante que o Will colocou, né? Se a gente já está tratando a hipertrigliceridemia, ou está tratando a hipertensão, ou a glicemia de jejum é alterada, ou não tem valores alterados, mas o paciente já é diabético, tudo isso vale em pontos, independentemente do valor absoluto que a gente encontrar depois, né? Perfeito. Esses critérios que o Matheus falou é do ATP3 e NCEP, que são os critérios mais mundialmente aceitos. Tem os critérios do IDF, que mudam um pouco a questão da obesidade abdominal, da circunferência abdominal, a depender da etnia do paciente. A gente não tem critérios para a América do Sul, mas a gente tende a extrapolar os critérios para os europeus, que é um corte um pouco menor, maior ou igual a 94 em homens e maior ou igual a 90 em mulheres. E o impacto do diagnóstico da síndrome metabólica, como a gente já comentou, no risco cardiovascular é muito bem estabelecido, né? A gente aumenta em mais de 2 vezes o risco da gente ter eventos cardiovasculares, uma vez que a gente dá o diagnóstico de síndrome metabólica, e também aumentamos mortalidade. A gente tem associação com aumento de mortalidade de até 50%. Então, são critérios ruins, né? A partir do momento que a gente dá esse diagnóstico de síndrome metabólica para o nosso paciente. Com certeza. E uma coisa que é importante a gente lembrar na definição é que os 3 critérios que o Matheus falou que tem que ser positivos aí dentro, eles são independentes. Não tem um critério que é condição sine qua non, apesar da gente saber que a síndrome metabólica está muito associado a um acúmulo de gordura central, associado à resistência à insulina, né? Então, tem quem advogue que esse é o principal fator até da fisiopatologia da doença. Mas antigamente era chamada de síndrome de resistência insulínica, já foi chamada de síndrome X, né? Inclusive, eu acho que o síndrome de resistência insulínica é o nome mais interessante do que metabólico. Faz um pouco mais sentido. Mas na hora de pontuar, não precisa ter necessariamente ela pra gente prognosticar esse paciente, né? Então, apesar de estar muito envolvido na fisiologia, não necessariamente a gente precisa ter esse fator como uma condição sine qua non para isso. Então, justamente por isso, a gente sabe que é um paciente que ele é mais inflamado, ele tem tendência a eventos tromboembólicos que também são maiores, tem disfunção endotelial justamente por conta da resistência insulínica e a diminuição dessa ação da insulina diminui a eniosintase e também está associado ao aumento de depósito e formação de ateroma endotelial. Então, a gente sabe que muitos eventos podem estar acontecendo ao mesmo tempo desse doente, a gente não está vendo necessariamente na hora, mas ao longo do tempo, como o Matheus acabou de citar, mais eventos cardiovasculares, mais eventos até hepáticos que a gente vai citar daqui para frente e aumento de mortalidade, consequentemente. É claro, então assim, a gente, além dos eventos cardiovasculares, igual a gente está comentando, a gente tem diversas outras repercussões sistêmicas que podem acontecer quando a gente tem um paciente com síndrome metabólica, né? A gente pode ter piora de função renal, a gente pode ter hiperuricemia aguda, a gente pode ter apneia do sono, e tudo isso vai sendo uma cascata, né? Piorando mais risco cardiovascular, piorando mais os outros sintomas. A gente pode ter associação com declínio cognitivo e demência, e também a doença hepática gordurosa, tá? Que pode evoluir para esteatohepatite e até cirrose hepática não alcoólica, que a gente já está no extremo aqui da doença metabólica. Perfeito, Matheus. Então, assim, hoje a gente sabe que a gente não ficou 60 anos usando NASH, né? Esteatohepatite não alcoólica. Inclusive, eu vou pedir a licença poética de se sair NASH em algum momento. A gente se formou ouvindo esse termo, né? Então... Agora é MASLD, né? É doença hepática gordurosa. E tá falando assim no Brasil também? MASLD? Esse meu inglês é diferenciado. Os jovens falam, né? Os jovens costumam falar isso. E a gente sabe, pessoal, que a presença de esteatose hepática, por exemplo, em pacientes com síndrome metabólica, é de 1/3, metade dos pacientes diabéticos, 56% dos diabéticos têm esteatose hepática presente. Então, assim, são doenças presentes e que aumentam o risco cardiovascular do nosso paciente. Às vezes você diagnostica a síndrome metabólica depois que você viu uma ultrassom de abdômen, né? Porque Exato. muitas pessoas pedem de rotina a ultrassom de abdômen e chega a esteatose hepática como primeiro sinal da queixa do seu paciente. E essa solicitação de rotina, ela não é infundada, não é uma super prescrição de solicitação de exames.
principalmente do nosso ponto de vista cardiológico, a gente geralmente está fazendo rastreio de lesões de órgão-alvo, né? Então, um paciente que já é hipertenso de base, a gente quer saber se tem alguma alteração do parênquima renal, ou a gente quer identificar alguma aterosclerose subclínica que pode ser encontrada na aorta, e a gente reprognosticar e reclassificar esse paciente como alto risco. Então, é um exame que... Ou foi no pronto-socorro com dor abdominal, pediram ultrassom e veio esteatose hepática leve, moderada, Exato. Importante. Ou né? seja, é muito, muito, muito importante que a gente saiba manejar o resultado desse exame. Por mais que a esteatose não seja uma doença do cardiologista, o cardiologista, em geral, é o clínico desse doente, né? Você não precisa saber tratar até a via final de uma cirrose hepática terminal, mas você precisa saber o que fazer com o resultado do exame que você pediu. Isso. Né? Então, essa é a nossa ideia de advogar a favor dessa avaliação e principalmente dessa alteração. Do ultrassom de abdômen, porque a gente tem indicação, o UpToDate reforça da gente pedir para pacientes com sobrepeso, então MC acima de 25 a gente já deve fazer ultrassom de abdômen e transaminases para investigar acometimento hepático, e classe 1 de recomendação para todo diabético, né? A gente fazer ultrassom de abdômen. E MC acima de 25 é cruel, né? Porque é quase todo mundo. No seu caso, com shape, né? Eu sou pela altura, enfim, pelo peso, pela comer errado. Eu como qualquer cidadão normal aí. Perfeito. E outra coisa, quando a gente vê esteatose hepática, é importante a gente lembrar de afastar outras causas. Nem sempre é álcool e nem sempre é metabólica. Né? Então a gente tem que pensar, fazer um rastreio para hepatite B, hepatite C, hemocromatose com ferro sérico, saturação de transferrina e ferritina. A hemocromatose veio o Will do miocárdio. Veio do Will do miocárdio. Ele e veio o Will da aqui. clínica agora, doenças autoimunes, né? Então, pesquisar imunoglobulinas, FAM, anti-LKM1, antimúsculo liso, tudo aquilo para pensar em hepatite autoimune e medicações também. A gente sabe que a gente usa muito amiodarona, corticoide, metotrexato, tamoxifeno, são causas medicamentosas para a esteatose hepática. Afastei isso, afastei o uso do álcool, que aí é muito discutível quanto de álcool, né? Mas a princípio, 21 doses semanais para homens por pelo menos 2 anos e 14 doses, um pouco menor, para mulher por também 2 anos, semanal, lembrando, a gente aumenta o risco de desenvolver esteatose hepática alcoólica, mas que não é o foco da gente nesse momento. E depois que a gente vê a esteatose hepática e exclui as outras causas, está na hora da gente investigar um pouquinho mais esse acometimento hepático, né? E aí entra a gente fazer um laboratório hepático muito bem feito. Então, as transaminases talvez sejam os exames chaves aqui, né? Até pra gente usar numa calculadora Perfeito. que a gente vai comentar daqui pra frente. Assim como a ferritina, que você já comentou, ela vai entrar aqui também. E é interessante que a ferritina, ela aumenta no paciente com NASH, né? Com NASH não, doença hepática gordurosa associada ao metabolismo. Né? E às vezes causa um erro diagnóstico, né? Então a gente sabe que a ferritina é aumentada nesses pacientes porque eles são pacientes inflamados. Justamente porque a gente começou desde o começo, né? Esteatose hepática também, a gente até esqueceu de falar, a prevalência é muito próxima da síndrome metabólica. Quase 25% das pessoas, ou seja, quase uns 4 da população mundial também tem a esteatose hepática, né? Então, são duas doenças que andam muito próximas uma da outra, e justamente isso que o colocou, como é inflamado, a gente vai ter alteração de marcadores inflamatórios, e a gente sabe que a ferritina é uma proteína que se altera na fase inflamatória de várias doenças. Exato, pode ser uma consequência, a gente vai ver se refletindo. Procurar marcadores inflamatórios, PCR, pode ajudar a gente no acometimento dessa doença hepática. As transaminases, como a gente já comentou, vai ser o principal, fosfatase alcalina, e também o resto do perfil hepático, né? Bilirrubina, o gama-GT também. Porque aí o paciente já pode desenvolver, tá na fase cirrose, né? Tá numa fibrose avançada, num F4 aí. E não só o UpToDate, Matheus, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela recomenda rastreio para doença hepática gordurosa metabólica em todos os pacientes diabéticos e, inclusive, com a solicitação de transaminases também, né? E pacientes que têm ultrassom alterado e ou aumento de transaminases, usar scores clínicos como o FIB4 para a gente predizer o risco daquele paciente ter fibrose hepática avançada, que aí a gente pode pensar em elastografia hepática, biópsia hepática para avaliação dessa fibrose. E o FIB4, às vezes quem vê esse nome acha que é alguma coisa muito chique, específica, alguma coisa do gastroenterologista, né? E que talvez a elastografia seja mais fácil, né? Em vez de ficar calculando score clínico, que deve ter um monte de coisa, eu vou pedir uma elastografia hepática. Não, 4 variáveis, né? Às vezes não precisa pedir a elastografia, e o FIB tá justamente para isso, né? Ele vai usar essas 4 variáveis, que eu acabei cortando o Rafa, mas basicamente TGO, TGP, idade e plaqueta.
Então Ou a seja, gente tendo... geralmente, você quando faz o diagnóstico com ultrassom, você já tem esses dados, né? Porque você já pediu um perfil metabólico, já avaliou as transaminases e veio o resultado do ultrassom até depois disso. Então, não tem por que você não usar o score clínico e partir para uma prova que pode ser mais invasiva ou um outro exame quando você já tem esse score na mão. E é uma recomendação grau 1 da gente fazer esse score nesses pacientes, né? Basicamente quer ver tipo, assim, o grau de lesão que a esteatose está causando, né? Então as transaminases elas vão refletir o dano hepatotóxico direto e as plaquetas a função hepática, né? Então quanto pior eles estiverem, mais chance de eu estar tendo fibrose e inflamação nesse fígado. Lembrei do Matheus discutindo comigo. Quem não sabe, o Matheus foi meu R2 de clínica. A gente sempre usava. A gente, quando chegava um paciente suspeita de doença hepática X, a gente sempre fazia APRE, FIB4, score de Bonaccini, né? E hoje a gente sabe que o FIB4 talvez seja o melhor, talvez não, é o melhor método diagnóstico para a gente pensar em fibrose hepática. Né? Então a gente sabe que um FIB4 menor que 1.3, a princípio a gente não precisa prosseguir a nossa investigação. Menor então que 1.3 não prossegue a investigação. Só reacessar esse paciente mais tardiamente. Perfeito. Né, anualmente, a cada 3 anos, tá? E o mais importante já aqui, nesse paciente que tem esteatose hepática, mas com FIB4 baixo, é a modificação de estilo de vida, que sem dúvida alguma é importante para todos os pacientes da cardiologia. Então é importante, o que a gente quis dizer até agora para vocês? Pensem que esteatose hepática pode ter algo a mais. Não é porque, só um achado de exame, fica tranquilo, é porque você tá gordinho. Não, a gente sabe que esteatose hepática está presente em pacientes não obesos e o paciente obeso com esteatose hepática também tem maior risco de desenvolver doença. Eu acho que tudo que você está falando é uma coisa muito interessante, porque TGO e TGP são enzimas que se alteram muito fácil, a sensibilidade delas é muito, muito alta, né? Então, a gente, por qualquer coisa, pode aumentar TGO e TGP, e no paciente com esteatose hepática, a gente tem que valorizar isso. Porque geralmente o paciente vem para o consultório, doutor, eu tive uma prática de atividade física muito intensa ontem, meu CPK pode ter subido, o TGO e o TGP podem acompanhar, ou tive uma dieta inadequada, enfim, vai ter um monte de desculpa que o paciente vai te colocar para você tentar não valorizar esse TGO e TGP. Mas a partir do momento que eu tenho o diagnóstico da esteatose, eu tenho que começar a valorizar isso, porque é muito mais provável que isso tenha uma relação com fibrose já porque a doença está em atividade e isso está virando a NASH. Tentar fugir desse termo, né? Mas a esteatose já tem repercussões em relação à fibrose, do que, na verdade, esse TGO e TGP sejam achado, alterado esporadicamente e que a gente não precise tratar e não se preocupar com isso. Então, de novo, como clínicos, a gente tem que se preocupar com o prognóstico e parar de ser preguiçoso, né? Como a gente acabou de colocar. Vou ter que calcular FIB4, é uma coisa de gastroenterologista. Não é, são 4 variáveis que você já tem, na verdade. Você só precisa juntar elas para entender se o paciente tem uma doença que é potencialmente grave ou não. Perfeito. Então a gente já falou de síndrome metabólica, de epidemiologia, fatores de risco, a importância da gente falar da síndrome metabólica. Falou que a síndrome metabólica está associada a diversas doenças e falou que uma das possibilidades é a evolução para a esteatose hepática. Esteatose hepática é um achado muito frequente nos nossos pacientes e que requer atenção. Não é, esteatose hepática, vida que segue. Não, ela requer atenção da gente. Depois, vi esteatose hepática, calculo o meu FIB4, 4 variáveis simples, menor que 1.3, modificação de estilo de vida e avaliar, acessar esse paciente com uma certa frequência. Não precisa prosseguir investigação. Não preciso prosseguir investigação. Maior ou igual a 1.3, aí sim eu penso em outras metodologias, como por exemplo a elastografia hepática. Não preciso ir direto para a biópsia, né? Que a gente sabe que acima de 8, 9 quilopascais, a gente sabe que o paciente tem uma elastografia hepática mais alterada, e aí sim eu preciso ver esse paciente mais de perto, que ele tem chance de evoluir para fibrose hepática avançada e, no final de tudo, cirrose hepática. A elastografia, ela já vem diretamente a fibrose, que é mostrar pra gente que tem inflamação, tem fibrose nesse fígado, né? E a gente consegue graduar a elastografia até indicar a biópsia a partir dela, tá? Então, mas a elastografia que pode trazer pra gente se a gente tá tendo um acometimento de esteatohepatite e até o grau mais avançado de cirrose hepática não alcoólica. Perfeito. Aí, inclusive, dentro do próprio FIB, quando a gente tem valores muito altos, né, acima de 3,5, por exemplo, a gente tem uma relação muito alta, acima de 50%, com uma fibrose já mais avançada, né? Então, um paciente que já é mais grave também e que reforça a quantidade e necessidade de tratamento e de segmento muito mais rotineiro do que aquele outro que a gente vai ver a cada 3 anos para rever se a gente vai pensar em refazer o FIB. Então, esse paciente é muito mais importante, a chance dele ter uma doença e evolução para cirrose é muito mais alta.
Perfeito. Então, a gente já falou da importância do diagnóstico, da importância do rastreio de fibrose avançada. E agora a gente pode falar um pouquinho do tratamento da esteatose hepática no contexto de síndrome metabólica. Fiz o diagnóstico de síndrome metabólica, fiz o diagnóstico de esteatose hepática. O que eu tenho que sugerir para esse paciente, orientar esse paciente? Aprendi na 12 que é importante eu ter esse diagnóstico, né? Não é só um achado incidental de um exame de imagem, né? E o que a gente faz para ele, Rossi, do ponto de vista não farmacológico? Eu acho que a gente tem que pensar, justamente, já trazendo o ponto de vista não farmacológico, pensar nos fatores de risco do paciente chegar onde ele chegou, né? Então, primeira coisa é genética. Então, muitos pacientes vão tentar jogar isso. Não, minha família inteira sempre foi assim. Tudo bem, ótimo. A genética tem um papel importante, mas aí vem o segundo ponto que justamente o Matheus trouxe. A alimentação é um dos pilares aqui, né? Uma alimentação muito inadequada, à base de muito carboidrato e gorduras, geralmente saturadas, polissaturadas, aí, que são os piores tipos de alimento que a gente pode estar ingerindo. E por último, e a via que a gente também tem que sempre acessar nesses doentes, é a inatividade, né? E o sedentarismo. Então, a genética, infelizmente, a gente não vai conseguir... Infelizmente ou não, mas a gente não tem o papel aqui de ficar tentando mudar e agir sobre isso nesse momento. Mas, principalmente na terapia não farmacológica, o que a gente tem que propor é... Olha, os dois principais fatores de risco modificáveis aqui são a alimentação, e a gente tem que diminuir, fazer uma dieta mais hipocalórica, propor para o estudante uma dieta mais hipocalórica. A dieta mediterrânea entra nas diretrizes como a principal, talvez, que, inclusive, também muda o tipo de gordura que esse paciente vai estar ingerindo, né? Então, a gente vai juntar as duas coisas justamente na dieta mediterrânea para tentar contemplar a mudança que mais impacta nesses doentes, né? Que é a mudança do estilo de vida. E tirar o paciente do sedentarismo, né? Começar atividades físicas, como a gente já recomenda de rotina para outros doentes, mas esse doente ele é pior, né? Então esse é o cara que a gente tem que bater na tecla e tentar acessar ele melhor do que o paciente de consultório que não tem nada desses dados que a gente falou. A gente sempre vai estimular. Esse não, esse a gente está pensando em mudança de sobrevida. Perfeito. Inclusive, dá para puxar o gancho para o episódio 126 de atividade física, né? Que a gente justamente aborda como a gente vai abordar a atividade física para esse paciente, né? Que não aqui, é só faça atividade física, né? Prescreve atividade física ali no papel, dá bronca no paciente, não é assim, né? A gente tem que ter uma abordagem mais empática, tem que tentar entender a rotina do paciente, isso a gente discute muito bem lá. Então a gente quer atividade física, a gente quer, junto com a dieta, tentar essa perda de peso, e da dieta tem uma coisa muito interessante, né? Que a gente tem a principal recomendada é a mediterrânea, mas tem estudos ali que mostraram associação de benefícios também, a gente tentar a dieta a DASH, justamente porque muito hipertensos juntos, a dieta low carb também foi validada, que faz sentido, né? A gente quer diminuir a resistência insulínica desse paciente, diminuir carboidrato e até mesmo jejum intermitente, tá? Aquela de comer só por 8 horas. Hein? Aí você trouxe uma polêmica. trouxe uma polêmica. Não, o que isso quer dizer? Que no final das contas é você entrar num regime hipocalórico. De déficit calórico. Sim. Assim, quase todas as dietas que reduzem caloria, eles colocaram aqui. Tá? Até porque, spoiler, a esteatose hepática, ela está muito relacionada ao aumento de ingesta calórica e hipertrigliceridemia, né? Até porque isso é um dos critérios da síndrome metabólica, inclusive. E não tanto aos colesteróis, por mais que a gente fale que tem que ter uma mudança no tipo de gordura que o paciente ingere, a alteração calórica aqui é muito importante, né? Então, esse déficit calórico que você está colocando através do meio que for, né? A gente citou muito a dieta mediterrânea aqui, mas qualquer dieta hipocalórica aqui já tem um trabalho importante e a perda de peso é o alvo mais... é o pilar que a gente mais tem que seguir aqui para a melhora do doente. Perfeito. E em relação à perda de peso, as principais diretrizes recomendam de 7 a 10% de perda de peso para pacientes sem sobrepeso e de 3 a 5% de perda de peso para pacientes que não tenham sobrepeso. Então, assim, perda de peso é importante. Sem obesidade ou sem sobrepeso. Perfeito. Né? Que a gente viu que tem uma certa prevalência também nesses pacientes, né? Então, do tratamento não farmacológico, a gente vai manter esse foco na mudança do estilo de vida, é o principal, dieta e exercício físico. E o tratamento farmacológico, a gente vai tentar focar em cada um daqueles fatores de risco que a gente comentou que estão ali no cerne do diagnóstico da síndrome metabólica. Tá? Então, a gente vai ser agressivo no tratamento da pressão, seguir rigorosamente as metas de PA pelo risco desse paciente. A gente tem que ser agressivo no tratamento hipolipemiante com estatinas. Tá? Então, Perfeito. Tentar deixar tudo isso muito bem alinhado nesse paciente antes da gente partir pro tratamento da esteatose hepática em si e do, por exemplo, entrar com medicação para perda de peso que pode entrar também, como, por exemplo, o análogo de LP1. Perfeito. A esteatose hepática, Matheus, como a gente falou muito bem, ela é um pilar de vários pilares que aumentam o risco cardiovascular do nosso paciente. Então, se a gente entra na nossa casa, tá tudo bagunçado e a gente quer polir a taça de cristal, antes a gente tem que arrumar a casa, melhorar o controle pressórico do diabetes, exercício físico, dieta, para aí sim a gente pensar em polir nossa taça. Cara, eu achei lindo essa alegoria que você trouxe pra gente. Ele fez pra ser um corte. Perfeito. Você vai pro Instagram com certeza absoluta. E aí vale o detalhe, a gente falando das medicações, né? Inclusive,
se a gente tiver o pré-diabético com síndrome metabólica, ou seja, uma síndrome metabólica que levou como pontuação a glicemia de jejum alterada, a gente pode entrar com metformina para tentar frear um pouco esse desenvolvimento e melhorar a síndrome metabólica, tá? Seria uma indicação da metformina nesse caso. Com certeza, né? Inclusive, é um dos pilares do que a gente falou desde o começo, né? Da fisiologia desse paciente, seria a resistência insulínica. Então, além de agir nos pacientes que já têm resistência e tentar com um antidiabético oral, a gente tem que tentar evitar outras coisas que piorem o perfil glicêmico dele. Por exemplo, na hora de tratar a pressão, talvez os tiazídicos e beta-bloqueadores, que já nem são droga de primeira linha, que podem piorar um pouquinho, né, essa resistência periférica, talvez não sejam as drogas que a gente preferir na hora de tratar a pressão desses pacientes. Talvez preferir IECA e BRA, que são drogas mais consagradas, com ação metabólica menos pertinente, principalmente nesses pacientes. Mas o que você trouxe dos antidiabéticos é muito interessante, né? E até aqui já vale alguns questionamentos, né? Na hora de escolher o antidiabético, a gente tem que ver qual o perfil do doente que a gente está tratando para a escolha dele, né? Porque, justamente, se é um paciente que tem um sobrepeso muito importante, é muito obeso, talvez uma droga antidiabética que tenha uma ação com perda de peso seja a droga mais importante, como o análogo de GLP-1 que você falou. Agora, o outro perfil que a gente estava batendo a tecla até agora, né? E se a gente for falar do paciente que tem esteatose e que tem a resistência à insulina, será que não tem uma outra droga que a gente possa trazer que tem um benefício duplo nesse sentido? Perfeito. E aí que entra a pioglitazona. A gente, da cardiologia, a gente tem um pé atrás com as glitazonas, principalmente por causa da rosiglitazona. Mas a gente sabe que a pioglitazona, ela tem um benefício nos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, a gente não vai usar nos pacientes classe funcional 3, 4, mas a pioglitazona já se mostra muito importante pelo statement da American Heart Association, pela diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, como um importante aliado da gente no tratamento da esteatose hepática. A gente teve estudo PROACTIVE com redução de infarto não fatal, AVC, claro, desfechos mais secundários, né? Mas com redução importante o desfecho primário, inclusive, quase atingiu ali, né? Bateu 1.02, assim, né? Mas, enfim, uma droga, no mínimo, segura pra gente falar no cenário do desfecho cardiovascular, né? Vale o detalhe que, assim, quando a gente tem a esteatohepatite e com diabetes, ela foi a única droga que realmente demonstrou ter benefício nessa população, a pioglitazona. Por isso que ela entra muito bem. E a Mantecorp, que trouxe episódio, tem uma opção muito boa de pioglitazona, principalmente para esses diabéticos, né? Com associação com a alogliptina, né, Will? Perfeito. E a gente sabe que a alogliptina é um inibidor de DPP-4, que ela faz o quê? Aumenta o efeito incretina, aumenta a secreção de glucagon. Então, por isso a associação importante da alogliptina com a pioglitazona, ajudando na redução, para a gente ter uma noção, de glicada de até 1,6%, né? Quando a gente pensa em, por exemplo, SGLT2, que é muito bom nesse contexto, a redução é em torno de 1. Então, essa associação de 30 miligramas de pioglitazona, a gente já viu que tem benefício em esteatose por pelo menos 2 meses e um aumento dessa até para 45 miligramas, também com benefício em pacientes com esteatose, levando a diminuição da inflamação, diminuição da fibrose hepática e possível benefício de desfecho. Tá? Então a gente sabe que sim, é um aliado terapêutico muito importante pra gente nesse contexto. E aí você pode até se perguntar, né? Por que as glitazonas dentro dos antidiabéticos têm essa relação com a esteatose hepática quando os outros não têm, né? A pioglitazona, ela tem uma upregulation dos receptores GLUT4, né, que facilitam a entrada e a ação da insulina em tecidos periféricos musculares e adipositários. Então, a gente diminui a resistência periférica à insulina, mas isso não é um efeito único das glitazonas, né? Outras drogas também têm diminuição da resistência periférica, mas além disso, a gente tem um redirecionamento dos ácidos graxos. Eles são redirecionados do fígado para os adipócitos periféricos e diminui a lipólise intraadipositária. Então a gente costuma ter mais gordura acumulada nos adipócitos periféricos e menos no fígado, e com isso redirecionando e diminuindo a esteatose hepática, que é justamente o alvo que a gente quer. E aí o que o Will estava trazendo justamente para a gente é a diminuição de desfechos em relação a isso, né? Melhora de fibrose, diminuição da esteatose e diminuição de chance de evolução para a cirrose, que é justamente o desfecho hepático que a gente quer evitar aqui nesse cenário. E isso já é endossado, né, Matheus? Desculpa te cortar. Tanto pela diretriz da American Heart, né, quanto também da diretriz brasileira. Se a gente for olhar up-to-date na pioglitazona, eles também orientam a gente que a gente pode usar 30 miligramas por 2 meses com a possibilidade de aumento para 45 miligramas em pacientes com doença hepática gordurosa associada ao metabolismo, né? Então eu ia comentar exatamente isso, do tanto que a diretriz brasileira de endocrinologia, ela coloca isso, da gente poder
poder utilizar como classe 1, dever utilizar, né, quando a gente tiver esteatohepatite no paciente diabético. A pioglitazona, ela entra como opção. E por isso que a gente trouxe esse episódio em parceria com a Mantecorp, que tem essa excelente opção associada à logliptina, que é o Nesinapil. E uma outra medicação que aí, assim, a gente pode abrir mão aqui é a vitamina E, né? Quando a gente ouve vitamina, a gente já fica com o pé atrás, mas a gente Ainda mais, sabe... acho que da época do Covid, talvez, né? Quem trabalhou muito Covid ficou com aquela vitamina D que o pessoal usava pra tudo, né? Diminuição do efeito antioxidante, né? Fisiopatologicamente, genial. Isso. E aí a gente fica... E o desfecho, né? E o benefício, onde que vem a vitamina E... Parece, né, ter um benefício realmente em relação ao grau de fibrose, mas o que a gente se preocupa muito é com a segurança, né? E episódios de hipervitaminose, que eu acho que é o que balança um pouquinho o cardiologista, que é muito catedrático, né? O cardiologista é muito estudo. Desfecho positivo de redução de evento, desfecho negativo de efeitos colaterais. Então, isso é o que preocupa um pouquinho, deixa o cardiologista um pouco inseguro em relação à vitamina E. Então, da vitamina E, vale um detalhe que ela foi estudada para diabéticos e não teve o bom resultado que a pioglitazona tem. Ela pode ser utilizada para não diabéticos, e porém, com as ressalvas que o Rossi falou. As evidências dela não são tão robustas para a gente sair prescrevendo com segurança, e a alta dose dela que preocupa, podendo chegar a uma hipervitaminose que a gente tem esse receio, né? Mas pode ser que a gente tenha esses usos mais robustos e a vitamina E entre como opção para os pacientes que não são diabéticos e tenham a esteatohepatite. E não pode ter cirrose. Então, o paciente com NASH, vou falar NASH, mas vocês entendam que é doença hepática gordurosa associada ao metabolismo, que não tem um diabetes e não tem um cirrose para poder usar a vitamina E. Que é uma população que ainda é interessante, principalmente para o cardiologista. Porque Sim, o cirrótico geralmente já não está muito mais mão no cardiologista, mas o cara que está com NASH e eventos e está com risco cardiovascular aumentado, está muito na nossa mão, e nessa população o que mais mata são eventos cardiovasculares, e não é a cirrose, né? Então esse é o cara que a gente tem que pensar em agir, tanto no diabético, justamente com as glitazonas que a gente acabou de trazer, e talvez discutir a vitamina E no não diabético aí seja uma alternativa para a gente tentar diminuir eventos. Perfeito, Rossi. Então, em resumo, pessoal, a gente falou de síndrome metabólica, falou da importância da gente definir isso e trazer para o nosso paciente, você tem síndrome metabólica, você tem risco aumentado de diabetes, risco aumentado de doença cardiovascular, risco aumentado de doença renal e sede de fração de ejeção preservada e também riscos de esteatose. A gente tem um benefício de rastreio em pacientes diabéticos para doença hepática gordurosa associada ao metabolismo com ultrassom e transaminases. A gente tem um método muito bom de rastreio de fibrose no consultório, que não precisa ser gastroenterologista para a gente fazer isso, né? Que é o FIB4, que a gente usa apenas 4 variáveis. A partir do resultado do meu FIB4, menor que 1,3, não preciso fazer mais nada além disso. Oriento o MEV, que nem a gente falou, atividade física, perda ponderal de 7 a 10% no paciente com sobrepeso e uma dieta adequada, e vou vendo esse paciente com o decorrer do tempo. Pacientes com FIB4 maior ou igual a 1,3, aí nesse paciente vale a pena a elastografia hepática por ultrassom ou uma ressonância com avaliação multiparamétrica. E a gente tem que tratar esse paciente. Modificação de estilo de vida, que a gente falou muito bem. Abrir mão de algumas medicações. Análogo de GLP-1 para pacientes diabéticos com perda de peso. A gente sabe que os análogos de GLP-1 têm muito benefício nesse contexto. A gente pode abrir mão da vitamina E em pacientes não diabéticos e sem cirrose também para NASH. E também da pioglitazona, principalmente para pacientes diabéticos, como classe 1 de recomendação nas principais diretrizes, tanto a brasileira quanto o statement da American Heart. E um detalhe interessante, que o café acharam que podia ser hepatotóxico, na verdade ele talvez tenha efeito hepatoprotetor. Claro, isso não está indicado pelas diretrizes. Isso até a última semana, né? Mas a gente que toma muito café, a gente pode ficar tranquilo em relação à segurança hepática do café. Perfeito. E o que a gente estava trazendo muito de segurança, né? O Will falou da vitamina E, falou agora do café. É uma coisa que a gente esqueceu de falar do Nesinapil, né? O Nesinapil, ele tem uma segurança em relação à hipoglicemia muito importante também, né? Porque os inibidores do DPP-4, eles são secretagogos em consumo dependente. São incretinomiméticos dependentes da nossa dieta, né? Então a nossa secreção de insulina ela aumenta conforme a nossa dieta, então isso diminui bastante o risco nesses doentes que a gente tem que se preocupar, né? Por mais que o cardiologista a gente seja muito a favor de desfecho, então quer aumentar a insulina do doente, controlar bem o diabetes, baixar, a gente esquece desses efeitos colaterais que podem ser muito comuns. E hipoglicemia piora desfecho, né? A gente sabe que hipoglicemia, além de ser ruim para o paciente, pode ter uma associação com piora de desfecho. Então se a gente tem uma medicação que é boa do ponto de vista de segurança, que até em pacientes com IC que não são classe funcional 3-4 eu posso pensar em utilizar, que
reduz glicada em até 1,6%, que a gente sabe que é o principal efeito benéfico do paciente diabético é reduzir glicada, né? Então, e ajuda ainda mais na esteatose hepática. Então, eu acredito sim que possa ser mais uma estratégia do nosso arsenal terapêutico. Uma excelente opção, principalmente nesses pacientes, que a gente consegue identificar esse acometimento hepático pela diabetes, né? Então, agradecer de novo a Mantecorp por trazer esse episódio, tornar ele possível e trazendo essa excelente opção para os nossos pacientes diabéticos desenvolvendo esteatohepatite. Perfeito. Então, acho que assim, foi uma meia hora aí extremamente interessante sobre discussão de síndrome metabólica e esteatose, que é uma coisa que a gente tem que prestar mais atenção. Acho que ficou claro depois desse podcast, acho que a principal mensagem, né? A gente, de vez em quando, traz alguns temas mais clínicos gerais, né? E esse, em especial, é muito prevalente no nosso consultório e, às vezes, a gente não dá o valor que a gente deveria dar. Perfeito. Tipo assim, Justamente. Essa é a diferença do médico que vai atrás, investiga e melhora o doente, do médico que fala, não, isso é só uma alteração normal, todo mundo tem. E exatamente foi essa a ideia da Mantecorp, né? Vamos conscientizar mais pessoas a prosseguir essa investigação. Porque a gente percebe isso. A gente aprende na clínica a FIB4 e depois a gente esquece. A gente quase não discute isso na residência de cardiologia. Exato, né? E a gente tem que calcular o FIB4 quando a gente está diante de uma esteatose hepática, né? Que acima de 1,3 maior ou igual a 1,4, a gente tem que buscar sinais de fibrose, de inflamação, onde a pioglitazona entraria muito bem, né? Então, lembrarem muito bem desse detalhe. E um detalhe interessante, que saiu uma nova droga possível para tratar específico para NASH, que não é o caso de nenhuma das drogas que a gente falou, que é o resmetirom, tá? Mas é uma droga específica para NASH, preço muito elevado, e a gente sabe que o preço é uma coisa que impacta muito no consultório. Então, se a gente tem drogas seguras, com preço acessível, a gente sempre tem que pensar sim em trazer esse benefício para o nosso paciente. E se identificar a fibrose, o grau acima de 2 na elastografia, aí, ó, amigo nosso, né? Não, aí não precisa tancar como cardiologista, já tá bom, já fez a sua clínica tem que rastrear varizes de esôfago com endoscopia, tem que rastrear hepatocarcinoma com alfa-feto e ultrassom. Não, calma, aí pede ajuda pro colega. Não, calma. Tem um hepatologista de confiança, né? Exato. E referencie. Então, eu agradeço muito a Mantecorp em primeiro, ao Rafael e ao Matheus, que são sempre duplas importantes aí. E um recado importantíssimo, né, Will? Que no dia 12 de agosto tem um lançamento importantíssimo, né? Como eu ia esquecer disso? Você realmente não podia, mas nenhum de nós. Eu diria o quanto a gente trabalhou para esse projeto do dia 12 de agosto. Aí ninguém pode esquecer. Tá uma correria muito grande, mas tá uma delícia participar desse projeto com vocês, de verdade. Eu acho que a gente vai revolucionar o ensino pro Tech também, tá? De verdade mesmo. Eu acho que assim, o nosso curso tá ficando excelente, focado e com coisas que a gente fez para nossa aprovação. O que a gente sentiu falta na hora de fazer a prova do Tech. Exato, bastante questão, flashcard, coisas que se adequem ao nosso dia a dia, que é muito corrido, né? Então a gente não é só estudo pro Tech, a gente é residente, fellow, tem o nosso consultório, nossa família, 3 meninos correndo em casa. Então, assim, a gente tem que... Não, ainda não. No caso do a Andressa não me contou nada ainda, mas a princípio não. Então, assim, eu acho que é um curso bem resumido, um curso interessante que vai ficar excelente para caminharmos juntos a sua aprovação no Tech. Com certeza eu ratifico tudo que o Will falou. Espero que todo mundo aproveite muito e goste muito do conteúdo desse episódio também. Foi um prazerzaço estar de volta aqui gravando com vocês. Lembrem de curtir, compartilhar. Agora o Spotify abriu comentário, tá? Igual no YouTube, pra a gente poder responder vocês. Então comentem desculpa, aqui, né, mandem as dúvidas, sugestões que a gente vai responder vocês, tá? Se tiver no YouTube também, comentários muito bem-vindos e lembre-se de se inscrever no nosso canal. Perfeito. E se você quiser ver esses 3 de novo juntos, escreve aí. Quero Matheus, Will e Rossi juntos mais uma vez. Se você quiser escolher a paleta de cores, também pode escrever, porque hoje vê todo mundo de azul bonitinho. Né? Cara, eu não tinha percebido isso até agora. Você pode falar paleta de cor verde e a gente vem de verde, tá tudo certo. Eu não sei se eu tenho camisa verde, mas se você quiser, nós vai atrás. Inclusive, teve uma promessa aí no episódio de estenose mitral de nós 3 que se tivesse a solicitação da plateia e teve a votação, viu, Rafa? Eu vou trazer isso no próximo episódio. Mas não teve pra ele vir com a mesma camiseta que ele gravava quando era só áudio, que era do Los Angeles Lakers. Então, comentem de novo se querem ver o Ross com a camisa do Lakers no próximo episódio. Vai ser um prazer. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau. Tchau.